Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, que vocês estejam super animados nessa semana de aulas revisionais, tenham descansado bastante, estejam com as forças recuperadas para a gente começar um novo ciclo, né? E estudar e aprender coisas novas. Essa semana a gente está com aulas revisionais, então hoje a gente vai lembrar um pouquinho na nossa matéria de português, coisas que a Tia Cris acha importante estar avaliando, tudo bem? Então, ao longo da nossa aprendizagem, nós aprendemos algumas classes gramaticais. Você lembra o que são classes gramaticais? Dentro do nosso português, as palavras que utilizamos na escrita, independente da sua função, cada uma delas, de acordo com a sua função que exerce, ela é um tipo de classe gramatical. Então, nós conhecemos os artigos e alguns tipos já de substantivos. Vamos relembrar um pouquinho o que são os artigos? Olha bem, quem lembra desse esqueminha aqui que a gente trabalhou? O artigo, né, vamos ler ele aqui, é uma palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número do substantivo. Então, o artigo, ele acompanha o substantivo. Você tem dois tipos de artigo. Você tem um artigo que são classificados como definidos, aquele que define, aquele que especifica, e você tem uns artigos que são classificados como indefinido. Ele não especifica, ele generaliza, ele coloca como um todo. Vamos para alguns exemplos. Por exemplo, quando eu falo assim, um herói da Marvel, eu falo eu não sei qual é, na verdade. Então ele não está especificando para mim qual é. Já se eu falo o herói da Marvel, Capitão América, eu já estou especificando. Eu nem precisava de colocar qual herói, mas eu estou falando específico de um determinado herói, certo? Então, os artigos são aqueles que acompanham o substantivo. Então, você tem os artigos que são classificados como definidos, aquele que define, e os artigos que são classificados como indefinidos, aquele que não define. Tia, quais são os definidos? Os definidos que determinam os substantivos são o, a, os, as. O, masculino, singular. A, feminino, singular. Os, masculino, plural. As, feminino, plural. Então, esses são os artigos definidos, aquele que especifica o ser. Já os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Indefinido, masculino singular. Uma, singular e feminino. Uns, masculino e plural. E umas, feminino e plural. Então, guarde. Artigo acompanha o substantivo. Você tem dois tipos, os que são classificados como definidos e os que são classificados como indefinidos. Ele muitas vezes não, ele vai estar especificando se está se tratando de um substantivo masculino, de um substantivo feminino ou de um substantivo no plural, um substantivo no singular. Por exemplo, eu comprei um carro. A gente já sabe que é masculino, indefinido e singular. Então, o carro também vai ser o quê? Masculino e vai ser no singular. Carro é o substantivo que ele está acompanhando. Eu comprei o carro. O é um artigo definido, certo? Singular, certo? E está acompanhando o substantivo carro, que também está no singular e é masculino, assim como o artigo. Tudo bem?
Então, esse artigo, ele vai estar te especificando ou não, dependendo de qual tipo é o artigo. Então, guarde, temos dois tipos, os que são classificados como definidos e os que são classificados como indefinidos. E a gente fala que o artigo, ele vem acompanhando o substantivo. E aí você pode ficar curioso assim, tia, mas o que é substantivo mesmo? Substantivo é aquela classe gramatical que dá nome ao ser. A gente tem vários tipos de substantivo e a gente está conhecendo algum deles, né? Alguns a gente já até guardou de cor. Então, nós vamos relembrar hoje dois tipos de substantivos. Então, lembra, o artigo acompanha o substantivo. Então, o artigo é uma classe gramatical. O substantivo é outra classe gramatical. A função do artigo é acompanhar o substantivo, determinar se ele é definido ou não, se ele é masculino, singular, plural, ele vai estar acompanhando. Já o substantivo, ele é uma classe que nomeia, que dá nomes. E ele se divide na sua característica. Então, nós temos alguns tipos de substantivo. Hoje nós vamos lembrar dois tipos. Os substantivos próprios, que são os substantivos que especificam o ser, que identificam o ser. Por exemplo, indicam seres, países, estados, sendo grafados com a letra maiúscula. O seu nome, por exemplo, é um substantivo próprio. Ele identifica quem você é, né? O nome da sua rua é um substantivo próprio, está identificando qual rua você é. O nome, qual rua você mora. O nome do seu município é um substantivo próprio, está identificando de qual município eu estou falando. Então, o substantivo próprio é aquele que especifica. Tudo bem? Já o substantivo comum, que é o contrário de próprio, ele não especifica, ele generaliza. Então, olha bem, são escritos com letras minúsculas, designam seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos. Exemplo. Então, aí, por exemplo, você, aluno, todos os que estudam, que estão engajados na escola, são alunos. Quem dá aula, tem a formação, é professor. Então, ele não é próprio, isso é comum. Todo mundo dentro daquela situação é nomeado assim. Vamos colocar aí, a tia Cris usou na aula dela objetos, controle, porta-retrato, todos os objetos que não especificam determinada coisa são comuns. Então, o substantivo próprio é aquele que especifica, é aquele que indica quem é. Então, você tem aí cidades, países, pessoas, nomes de escolas, nomes de ruas, nomes de bairros. Já os substantivos comuns, ele não especifica. Todos daquela mesma espécie é denominado da mesma forma. Diz que a tia Cris está sentado, sofá. Na sua casa tem um sofá, em todos os outros lugares que tem uma poltroninha, né? Que a gente senta ali, o sofá ou poltrona. Todo aquele lugar vai ter o mesmo nome. O telefone, todo telefone chama, né? Telefone, celular, aí vai por diante. Tudo bem? Então, hoje nós lembramos um pouquinho dos artigos e nós lembramos um pouquinho dos substantivos próprios e comuns. Beleza? Qualquer dúvida, Tia Cris está aqui. Fiquem com Deus e um abraço para vocês.